Oi, amadas! Mais um vídeo aqui no canal e hoje o Anderson vai participar comigo sobre esse assunto. Vai aparecer? Não vai aparecer você, ó. Agora sim. E hoje a gente vai estar falando, nós vamos estar falando sobre julgo desigual. Lembrando assim que o que for falado aqui tem na palavra, mas tem muito a nossa opinião também, né? Sim, claro. Aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente acredita que é o, sei lá, né, o correto. É, Então, assim, o que a gente pode falar que é julgo desigual? Não é só em questão de relacionamento, né? não é só questão de casamento. O jogo desigual tem a ver com sociedade, com você se prender a uma amizade que tá fora do padrão, que tá te levando para um mau caminho. Tem a ver com muitas coisas, né? Que a gente vai ver aqui na palavra e dá pra gente explicar melhor depois. Sim. Então a gente vai falar mais sobre relacionamento? Pode ser. Pode ser? Então tá. Então, há um tempinho atrás teve uma pessoa que pediu pra gente falar sobre isso, sobre o julgo desigual. E aí vamos dar a nossa opinião. Você casaria com uma pessoa que não é da mesma religião que você? Não. Não porque eu tenho, assim, por ter visto muita coisa já na minha vida, a Michelle sabe, não vou falar aqui no vídeo, mas ah, a gente vê que o julgo desigual, normalmente a pessoa casa falando assim, eu vou levar aquela pessoa para a igreja. Só que o que acontece, a outra pessoa tira a pessoa que falou que ia levar, sai da igreja. É assim. Acaba assim, ela vive um tormento. A Michelle tem amizades que ela aconselha, Isso que é. está numa situação complicada. Por quê? Porque casou achando que, não, vou casar, no caso de relacionamento, não vou casar e não, ele vai para a igreja ou ela vai para a igreja. Conheço, tem uma pessoa que é inscrita no canal que também passou por isso. Então, assim, esse tipo de relacionamento depois não adianta querer colocar a culpa em Deus. Deus não tem culpa das suas escolhas, né? A gente pode fazer as escolhas que a gente quiser, Ele não nos prende em nada. Não é Deus que põe em nós, você está recebendo um castigo por aquilo que você fez. Não, você recebe o que você plantou. Isso é lei. Ele não está fazendo para você, é você que plantou e você está colhendo. Então, muitas pessoas às vezes depois ficam chateadas com Deus porque o marido não vai para a igreja. Mas espera aí, ele era convertido, ele estava dentro da igreja? O que está acontecendo? Não, casei com ele para levar ele para a igreja e ele não vai. É o plantio. Casei com ela para levar e ela falou que ia para a igreja comigo e não vai. Espera a pessoa se converter. Tem casos que a gente conhece na comunidade que a gente vai de pessoas que foi nessa situação. Não, vou levar para a igreja, ele vai para a igreja depois que eu casar e tá até hoje. Então, assim, são situações que a gente tem que analisar Analisar. a palavra. Sim. Né? O que é a palavra? Não é só no caso de relacionamento, mas hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Mas até mesmo numa sociedade, quantas pessoas são prejudicadas porque começa uma sociedade com uma pessoa que acredita em outra coisa. E aí a índole daquela pessoa é diferente, o que ela faz as coisas tudo errado. Deus não vai abençoar um negócio onde há coisas erradas. Então, várias situações, o julgo desigual não é só para relacionamento, não é só para aquilo que a pessoa acredita, né? Para a fé da pessoa, mas também em várias áreas também. Eu acredito assim que são várias situações que tem que ser analisada, né? Por exemplo, eu vou falar de um exemplo que eu tive no curso que eu tava fazendo, que é o Retomando a Sua Família. Eu não vou falar o nome da pessoa, tá? Porque, né, eu não perguntei se eu podia falar. Mas eu vou dar, por exemplo, o exemplo, né? Tem uma moça lá do grupo, né, que a filha dela vai casar. E eu achei bem interessante que, assim, o rapaz que se apaixonou pela filha dela não era cristão, não conhecia Jesus. Mas a filha falou assim: olha, primeiro eu quero te apresentar uma pessoa que eu amo muito, né? E aí ela convidou ele para ir à igreja, ele foi.
E assim, primeiro ela esperou ele se apaixonar por Jesus. E como que você sabe que a pessoa verdadeiramente está apaixonada por Jesus? Pelo comportamento, a mudança de comportamento, a mudança de atitude, né? E a mãe dela até falou que o rapaz é até mais apaixonado por Jesus do que ela, na questão assim de busca, de de comportamento, de tudo assim, e eles vão casar, né? Então, assim, ela esperou, né? Ela esperou a pessoa vir para Jesus, né? Então, assim, o que acontece? As pessoas elas querem ter um relacionamento com uma pessoa que não é cristã, mas em vez dela trazer primeiro para Jesus, elas já começam a namorar e já quer casar, e aí a pessoa não vai à igreja e acaba atrapalhando você, a sua Fora que fé, né? tem aquelas dentro da igreja que a pessoa começou e agora mal aceitou Jesus, nem aceitou ainda de verdade, você não viu mudança e a pessoa já quer namorar e fica naquele fogo, jovens de Sim. hoje, né? Que acaba fazendo. A pessoa começa a namorar, larga porque não tá dando certo e a pessoa que acabou de entrar na igreja normalmente é quem sai. Isso é uma atitude que eu, assim, fico muito chateado com isso. Porque tem muita gente que vai para a igreja e começa a namorar dentro da igreja fora de tempo e acaba saindo da igreja porque termina o relacionamento. Por quê? Porque a pessoa que começou o relacionamento não soube esperar. A pessoa que estava dentro da igreja foi a pedra de tropeço. E olha o que a palavra diz. Ai daquele que for pedra de tropeço, né? Que fizer cair um desses meus pequeninos. Porque quem é o pequenino que a palavra diz? É aquele que acabou de ir para Jesus. Só que as pessoas, os jovens, não falo só de jovens, porque tem adultos também que fazem isso, mas muito mais os jovens, né? Que estão solteiros, tem que prestar atenção nesse versículo, para não ser pedra de tropeço, porque pequenino é aquele que acabou de ir para Jesus. Está começando a sua caminhada com Jesus e tem muita gente fazendo essas pessoas Eu mesmo, quando tropeçarem. eu entrei na igreja, eu já comecei a namorar, tive uma decepção e quase saí da igreja, né? É assim, Não, mais o. não me conhecia ainda. Mas assim, o comportamento das pessoas, né? Assim, em vez de nos aproximar de Jesus, tira a gente de perto de Jesus, né? E aí a gente acaba até falando mal, achando que é Jesus, que é a igreja, e não é, né? O comportamento da pessoa. Assim, também tem muito cristão, né, que não é cristão nas atitudes e tudo É, mais, né? Mas assim, eu falo que na minha vida faz toda a diferença o fato de eu ser casada com uma pessoa que crê na mesma, que tem a mesma fé que eu, que crê em Jesus como eu, porque assim, eu e o Anderson a gente caminha completamente junto, sabe? E quando um tá indo pra lá, o outro vai, puxa e esse aceita, porque é a mesma visão, né? sim, Eu acho assim que cai bem aquele versículo lá da casa dividida não subsiste, né? A exatamente. casa não suporta, ela não fica em pé, porque um pensa de uma maneira e o outro pensa de outra maneira. Um tem uma fé e o outro tem outra fé. Então, assim, não tem como, eu acho assim. Aí Pode até ter, tem uma outra mas situação, na verdade, deve às ter vezes. divergência. Às vezes tem o casal que casou, não conhecia Jesus, e de repente a mulher ou o marido conhece Jesus, e aí o cônjuge não quer ir. Aí a gente tem que lembrar da história de Ana não, de Esther, perdão, da rainha Esther. O que que acontece? O rei, ele, Assuero, né? O rei Assuero, ele não conhecia Jesus, mas Esther conhecia. E quando ela viu que o pai dela, o padrasto, aquele que criou ela, iria ser enforcado, ela entrou em jejum, chamou a nação para jejuar. E através de tudo aquilo que ela fez, de toda a história dela, ela também ganhou o rei. Por quê? Porque o rei deixou cultuar o Senhor e houve uma mudança naquele reino por causa de Esther. Então a mulher sábia, ela edifica a casa, a tola destrói. Também assim é o homem. Porque O às vezes a homem também pessoa tem que ter sabedoria a, quando está nessa às vezes a situação. pessoa, ela tá casada e ela foi pra Jesus agora, Isso entendeu? pode Então, acontecer. assim, eu vou largar do marido. Não, Não, né? Vai vai largar da dobrar o joelho e esposa. vai orar. Não, Vai né? pedir Mas para Deus. assim, pra você Mas sabe uma coisa que muda muito o marido e a esposa? É quando o marido tem atitude de cristão e quando a esposa tem atitude de cristão. Não precisa falar. A sua atitude dentro de é o casa comportamento que faz vai toda a converter diferença. o seu cônjuge. Então esse comportamento, essa mudança, quando Jesus entra realmente e muda você, ele muda o seu marido, ele muda a tua esposa, por causa das tuas atitudes. Aí o esposo ou a esposa vai olhar
para o cônjuge, vai falar, poxa, eu também quero saber o que está acontecendo, eu também quero isso para mim. Né? A pessoa está mudando, tá para melhor, não é para pior, não, é para melhor. Então, na verdade, é assim, são coisas que tem que analisar, né? Sim. Porque assim, ó, por exemplo, de repente você tá namorando uma pessoa que não é cristã, que A não... gente fala assim da questão do julgo desigual que a gente começou falando, a questão de namoro. Se você não quer ter um casamento conturbado e correr o risco de sair da presença de Deus, porque já vi muitas isso é. jovens e muitos jovens que casaram e saíram da presença de Deus. Às vezes o casal saiu. Então, assim, por equívoco, por coisas precipitadas, por situações que não souberam lidar. Então, o que acontece? Tá namorando, você ainda é jovem, você ainda está na casa dos teus pais, você ainda não casou. Então, você pode esperar o seu cônjuge aceitar Jesus, você pode lutar por ele em oração, ou o seu futuro cônjuge, melhor dizendo, lutar por ele em oração, para que quando você case não seja pesado para você, não seja difícil para você. Agora, quando a pessoa já está casada e vai para Jesus, ou até aquelas pessoas que estão juntadas, juntei, não sabia como era, fui para Jesus. E aí? E agora? O que eu faço? Ora pela pessoa que é o seu companheiro, sua companheira, para irem para Jesus, e Jesus aos poucos vai consertando a sua vida. Ninguém está aqui para julgar isso. O que Jesus vai fazer por você é o que ele vai fazer por você. Mas você tem que ter isso em mente. Bom, conheci Jesus. Tá, agora meu esposo precisa conhecer. O que eu vou fazer? Eu vou mudar as minhas atitudes, eu vou melhorar. Eu, como pessoa, vou me aproximar muito de Jesus e Jesus, através da minha vida, vai tocar a vida dele ou a vida dela. E aí, com certeza, Deus transforma essa situação. Agora, no caso do namoro, aí é diferente, porque a pessoa tem a escolha. Ela não está casada ainda, ela pode aguardar, ela pode orar pela pessoa que ela quer, que ela está gostando, ela pode estar orando, pode estar trazendo para Jesus, pode conhecer melhor a família, a pessoa, sabe? E estruturar esse relacionamento para quando vier o casamento não for de qualquer jeito, não vai ser de qualquer jeito. Vai estar sendo abençoado por Deus um casamento dentro da palavra. Tem até, né, o caso dos nossos pastores, né? O nosso pastor não era e a pastora era, né? E olha só, né? Hoje ele é pastor, tá vendo? Então, assim, tudo vai, eu acho, do exemplo, né? Do comportamento, porque o que a gente tem visto ultimamente é mais o ímpio tirando o santo de dentro da igreja do que o santo fazendo o ímpio virar santo. Já vi muita gente caindo nessa história. Entendeu? Já vi muita gente. Então, assim, eu acho assim, nós temos que fazer a diferença na vida da pessoa, né? Então, assim, se você vê que você não vai conseguir, eu acho melhor esperar por uma pessoa que, né? Porque tem que ter paciência também, né? Muita oração, tal, porque são comportamentos diferentes, né? Eu queria só ler aqui, na verdade, 2 Coríntios 6, só pra gente embasar tudo que a gente tá falando, versículo 14. Você pode ler na sua casa ele inteirinho, 2 Coríntios 6, tá? Mas vou ler o 14, a partir do 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? 16. E que consenso tem o templo do Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente, como Deus disse, neles habitais, e entre eles neles habitareis, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Só para embasar o que a gente está falando aqui, porque já está há bastante tempo ali, ó. A gente está tentando fazer vídeos curtos, gente. 14 minutos, mas é difícil. Bom. É complicado, porque a gente gosta de falar. Então vamos concluir? Então, a conclusão é qual? Conclusão de tudo que a gente falou? Olha, vamos ter paciência. Paciência eu acho que é a chave para tudo. Paciência para o marido se converter, se você se converteu depois de casada. Se você casou e não pensou nisso e está lutando para ele se converter. Se é o seu caso, é a tua esposa.
Paciência para você casar, não sai casando. Ah, mas eu tô, Anderson, com 30 anos. Não, calma. Espere em Deus, confie em Deus. A palavra de Deus diz que você esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Então, calma, tenha paciência. Não se prenda a um jugo desigual. Então, se você tem a oportunidade de escolher o teu cônjuge, e mesmo que ele ainda esteja vindo para Jesus, espere ele vir de fato, espere ele vir mesmo, espere ele estar na presença, ora junto, esteja em oração, mas espera, tenha paciência, porque lá na frente você vai colher bons frutos e não vai passar por problemas e dificuldades nessa situação, nesse fato, né? Dessa luta aí de casar com um cônjuge, de repente seu cônjuge era espírita. Então espera, tem que estar junto, tem que andar junto, tem que caminhar junto, para que não venha passar por essa situação. Lembrando que não é um preconceito, né? Não, Um preconceito. assim, É eu uma acho... questão de... para as duas pessoas caminhar junto, elas podem até... Tem que andar em comum acordo, como diz aquele versículo então, que nós assim, citamos. não tem como eu buscar um Deus e o Anderson buscar outro Deus e achar que vai dar... Não vai dar certo, não Entendeu? vai dar certo. Ah, casei com um ateu. Vai dar problema. Vai dar problema. Então, assim, é Então, melhor não, né? Não. É melhor... mas analisa aí a sua situação, tá bom? Vê aí com Deus, você e Deus, né? Qual melhor atitude você deve ter em relação a isso, né? Porque existem casos que dão certo e existem casos que não deu certo, né? Então... 90%. Tá bom? Deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo, comenta aí se vocês querem que a gente traga mais outros tipos de assunto, né? Outros conteúdos, tá bom? Não se esquece de ativar o sininho, gente. Isso. O pessoal não ativa e não recebe as notificações. Ativa para receber todas as notificações, tá bom? Tá bom? Deus abençoe.